Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o Wilson Souza falando. Estamos mais uma vez trazendo um vídeo para nós iniciar nossa semana. Aquele quadro lá que nós criamos, que é Papo de Pregador. Foi o nome que Deus me deu, né, quando eu estava fazendo um desses vídeos dentro do meu carro, lá em frente da minha loja antiga, e Deus me deu esse nome. Então esse nome nós batizamos a esse quadro que a gente estará gravando, ok? Vamos um pouquinho falar da palavra de Deus essa manhã, uma palavra para que nós começamos o nosso dia, nós começamos a nossa semana bem, ok? E essa palavra que Deus colocou no meu coração desde a semana passada, que eu tenho meditado um pouquinho nela, falado um pouquinho dela, ela vai me relatar um pouco sobre o que nós vivemos, e não só eu como cristão, como qualquer outro tipo de pessoa, cristão ou não cristão, vive diariamente, constante com essa situação que está relatada aqui. Só que no meio dessa situação, Deus me deu um modo de pensar, um modo de interpretar diferente, um modo de nós entender algo diferente. Vamos lá para a palavra? Marcos capítulo de número 2, versículo de número... Marcos 2:2, vamos ler aqui, versículo 2. Imediatamente, muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4 homens. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam do telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava e deixava o paralítico. Somente esses versículos. Essa passagem que Deus colocou no meu coração, vamos fazer um pouco dessa narrativa, vamos entender um pouco. Esse aqui é um capítulo de Marcos, é o início da trajetória de Cristo, quando ele começa a sua trajetória após ter vindo ali do deserto, quando ele é batizado ali por João Batista, onde João Batista estava ali anunciando a vinda dele. Os primeiros versículos vai narrar que o profeta, ele estava ali preparando o caminho para Cristo. Quem era esse? A voz do que clama no deserto. Quem era? João, o Batista, conhecido como João Batista, porque ali no Rio Jordão ele batizava pessoas. Só que ele, ali ao batizar, ele falava: olha, eu hoje estou batizando vocês com água, mas vai vir um após mim, que ele é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas ou as suas sandálias. Ele estava falando de Jesus que estava vindo. É notório que a palavra de Deus vai mostrar que assim quando João relata isso, quem aparece no cenário? Jesus, para ser batizado por João Batista. Após ele ser batizado ali por João Batista, nós vamos ver que ele é levado ao deserto 40 dias sendo tentado pelo diabo. Após sair, temos a provação e tudo, e Jesus ele vem até Cafarnaum. Quando ele começa a andar na direção de Cafarnaum, ele começa a chamar alguns discípulos, como André, como Mateus, entendeu? Ele vai chamando alguns discípulos, pescadores, uns que estavam pescando, outros que estavam arrumando as suas redes, e ele chama para ser discípulo dele. É notório que Cristo ali, ele entra dentro da casa de Pedro, né? A tal conhecida casa da sogra de Pedro. E logo ele já fica sabendo do que estava acontecendo com a mulher, e ali ele já opera milagre na vida daquela mulher dentro da casa de Pedro. Só que antes mesmo disso acontecer, ele já teve um encontro ali com o endemoniado, ele teve um encontro ali com outras coisas que ele já fez milagre, ele já tinha operado milagre. Então Jesus ele entra dentro de Cafarnaum operando milagre, fazendo milagre. É notório que todo mundo que ouve falar de Jesus
se maravilhava. Ali ele entra para poder levar uma nova doutrina. Ali ele entra para poder pregar de forma diferente. Por quê? Porque o povo pregava, como está escrito, os conhecedores da palavra, os mestres, doutores, eles pregavam. Só que o texto ele vai narrar que Cristo ele ensinava com uma autoridade. Ou seja, ele está dizendo que aqueles ali que ensinavam, aqueles ali que pregavam, que falavam da lei, não tinham autoridade para falar da lei. Cristo ele aparece no cenário agora, trazendo uma nova metodologia. Ou seja, ele está pregando de uma forma diferente. O pessoal começa a se maravilhar com aquilo e vai dizer: que doutrina é essa? Que palavra é essa? E muitas pessoas começam a se maravilhar. É notório que ele vai de encontro. Quando ele está ali pregando, a Bíblia vai falar que um endemoniado, ele começa a gritar no local. Jesus fala assim: olha, me deixa a sós com ele. Sai todo mundo. Quando sai, o demoniado já fala: Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o enviado de Deus. O demônio já sabia quem era Cristo. Então naquele mesmo momento, o que Jesus faz? Ele repreende e manda o demônio se calar. Se cala. Por quê? Tu vai ver que Cristo, o demônio já sabia quem ele era. E Cristo já conhecia quem era o demônio. Então não teve diálogo. Ele simplesmente fala assim: ó, saia dele e não volte nunca mais. Quando ele sai, as pessoas vão ver que aquele cara que estava endemoniado já não está mais. As pessoas se maravilham com aquilo ali e começam a olhar assim: moço, o que é isso? Quem é este homem que prega com autoridade, que fala e o espírito imundo o obedece? Então ali já começa uma fama a correr. Em Cafarnaum já começa uma fama a correr. Ele começa a liberar profecias, ele começa a curar, ele começa a trazer um novo modo de pensar, um novo meio de falar da lei. Então ali Cristo ele começa a fazer o que? Ele começa a pregar, ele começa a evangelizar, ele começa a fazer o que? Anunciar o reino de Deus, a ponto que ele sai de Cafarnaum e vai às aldeias vizinhas. E ele ainda fala: olha, vamos para as aldeias, porque devo eu também pregar lá, porque para isso eu fui enviado. Por esse motivo que eu estou aqui, para pregar a respeito daquele que me enviou, quem? Deus. Então quando ele vai pregar as aldeias, ele opera milagres, maravilhas, a ponto que as pessoas começam a trazer todos os que estavam endemoniados, possessos, enfermos, até os pés de Jesus, e todos são curados. Então entenda, naquele mesmo momento a fama de Jesus correu de tal modo que ele não conseguia mais entrar dentro da cidade pacificamente, ou seja, sem que acontecesse alvoroço. Que no começo do relato aqui, onde que Marcos, Mateus e Lucas vai relatar, ele entrava de uma forma fácil dentro da cidade. Ele já não consegue mais entrar dessa forma fácil dentro da cidade. Quando vão saber que Jesus está na cidade, a multidão corre ao encontro dele, a ponto que a Bíblia vai dizer que voltando ele a Cafarnaum, ele entra na casa. Não relata que casa é, mas ele entra na casa. A povo, a multidão, sabendo que ele estava ali na casa, todo mundo vai o que? Se aglomerar naquela casa, vão se encher. A Bíblia, o texto vai dizer que era tamanha a multidão que não conseguiria entrar pela porta, janela, de modo nenhum, ninguém conseguiria entrar na casa. Agora, entra onde que eu quero falar e deixar esta mensagem para você começar a tua semana. No meio desse capítulo, no meio de tudo isso, acontece algo. É muita gente, é uma multidão grande que está ali, tentando receber algo da parte de Deus, a parte de Jesus, que está ali na casa, ensinando, operando milagres. E de repente aparece no meio daquela multidão 4 homens carregando um paralítico em uma maca ou em uma cama. E nesse mesmo momento, os 4 homens estão carregando. Eu vou imaginar que eles chegam ali perto e olha, gente, olha o tamanho da multidão. Como que nós vamos conseguir fazer este homem ir até a ele?
E eles olham para um canto, eles olham para o outro, pela porta não entra, pela janela não vai, a lateral da casa também está cheia, toda a lateral, toda a casa ao redor está cheia. Nós temos que bolar uma estratégia para colocar o nosso amigo diante da presença dele. Um homem paralítico, uma pessoa paralítica que não tem movimentos do seu corpo, ele não conseguiria andar. Se ele tentasse rastejar, seria impossível, ele poderia morrer pisoteado pela multidão que ali estava. Então, aqueles 4 homens conseguem levar este homem diante da presença de Deus. Ali, eles conseguem arrumar uma estratégia, eles sobem por cima do telhado daquela casa. E eu imagino Jesus ali pregando, falando, ensinando, curando, e de repente algo assim começa a cair em cima dele. Aí eu imagino Jesus limpando e continuando falando. Aí limpa do outro lado. Aí olha, quando olha para o teto, o telhado está aberto e uma cama está descendo, uma maca está descendo. Fico imaginando aqueles 4 homens com uma corda amarrada e descendo um homem aonde estava Jesus, no mesmo ambiente onde estava Jesus. Descobriram o telhado e desceram aquele homem. Vou imaginar Jesus ali pregando, toda a multidão ao redor. De repente, todo mundo tem que abrir alas. Tu não vai ficar no meio de uma multidão, alguma coisa descendo, tu vai deixar cair na sua cabeça. Tu vai abrir alas, o povo abre alas e o paralítico desce perante a Deus. Quando Jesus está ali vendo aquilo, Jesus olha e já se maravilha. Grande é a tua fé. E ele vai falar assim: perdoados são os teus pecados. Aí os doutores, os mestres, os conhecedores da lei, aqueles que ensinavam, vai plasmar dizendo: como esse cura, perdoa pecados, finalmente Deus. Aí ele vai falar assim: olha, vocês que estão se razoando no seu coração, para que saiba que o homem, o Filho do Homem, tem poder para perdoar pecados. Não somente perdoar. O que é mais fácil? Perdoar pecado é dizer: toma o teu leito e anda. Ele vira para o paralítico e fala: agora, filho, toma o teu leito e vai-te em paz. Quem entrou carregado, sai pela porta carregando. Presta atenção. O que eu quero deixar para você esta manhã, iniciando esta semana, é que ele conseguiu esta cura mediante a 4 pessoas que te ajudaram, 4 homens que te ajudaram. O que eu vou dizer para você hoje, nesta manhã, nesta semana, é lhe perguntar uma coisa: quem são essas 4 pessoas que estão ao teu lado? São pessoas que estão te aproximando de Deus, ou são pessoas que estão te afastando de Deus? Tem muita gente no meio dessa pandemia, dessa crise, se afastando de Deus, mas não é por fraqueza, é por pessoas que estão próximo de você. Nós devemos andar com quem anda com Cristo, falar com quem fala com Cristo, desabafar de quem conhece a Cristo, e não chegar em pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra e falar dos seus problemas. Você tem que falar com pessoas que têm intimidade com Deus. Então que você comece a sondar quem são o teu melhor amigo, quem é a tua melhor amiga, quem é a pessoa que você conta o teu segredo, quem é a pessoa que você conta os teus planos, os seus sonhos, e parar de olhar para o homem. Por quê? Porque tem muita gente que te aproxima de Deus, mas também tem o dobro dessas pessoas ao seu redor que te afastam de Deus. Você está fraco, querendo desistir, e tem pessoas perto de você falando: desista, porque não está com nada, o evangelho já não está com nada, servir a Deus já não está com nada. Mas no momento de crise, talvez você precisaria ouvir esta mensagem. Deus me trouxe aqui só para lhe dizer isso: sonda quem está andando do seu lado, porque quem não tem visão de águia não serve para andar com quem sonha alto. Para de contar segredo para quem não tem sonhos contigo, para quem ainda tem inveja de quem você é. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: aquilo que Deus colocou no teu coração,
aquilo que está projetado para acontecer na tua vida, mesmo que quem está ao teu redor não queira, vai acontecer sim, porque é um projeto de Deus na tua vida, e você foi gerado nos planos de Deus, e na geração de Deus, você foi gerado para dar certo, e mediante qualquer um que tenta te parar, Deus me manda lhe dizer esta manhã: continua progredindo, continua avançando, porque você vai alcançar a vitória que tanto tem almejado. Meus queridos, estamos em 15 minutos de mensagem. Fica com Deus e que Deus possa lhe guardar ricamente nesta manhã. Nos siga lá no Instagram, vamos estar postando agora no nosso WhatsApp da loja. Você que quer estar presenciando nossos status, o nosso número é o 93921608. É só nos seguir, manda um oi, fala que é do vídeo, nós vamos lá te adicionando. Esse vídeo ele é curto, ele vai para os nossos status, apenas um pedaço. Todo o vídeo estará lá no nosso Instagram, o Wilderson Souza. Nos segue lá e nos dá esse voto aí para poder estar nós toda semana postando e reavivando nossa fé juntamente com vós. Amém, meus queridos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e tenha uma ótima semana. E lembre, você é um vencedor. Não deixa que as pessoas ao teu redor comecem a ditar quem você é, porque você já foi ditado quem é dentro da palavra. Fui! Tchau, obrigado!